alegria recebê-lo, Ângelo, mais um ano com a gente. Você pode glorificar Deus mesmo também, viu? Bom dia novamente. Se você tem uma Bíblia, abra ela em Lucas, no capítulo 4. Eu vou ensinar hoje sobre a tentação de Jesus. Eu vou ensinar baseado nessa passagem. Espero te ajudar, te abençoar com isso, ok? Bom, eu vou começar com Lucas 4. Mas a pregação, a palavra em si, ela vai ser em Mateus 4. As duas falam da mesma coisa. Mas eu vou dar uma introdução em Lucas 4 sobre o assunto, porque eu quero te motivar a querer ouvir o que eu vou falar. Achou aí Lucas 4? Então diz assim, Lucas 4 no versículo 1, fala assim: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias. Teve fome ao fim deles. Então, a passagem está falando aqui sobre a tentação de Jesus, que é sobre o que eu quero pregar para você hoje. Mas olha que interessante, que o texto diz que Jesus foi para o deserto para ser tentado na plenitude do Espírito Santo. E depois, ainda no verso 1, diz que ele foi levado pelo Espírito Santo. Então, Jesus era um homem guiado pelo Espírito Santo, amém? Mesmo, olha que legal, que lindo, que maravilhoso, que mesmo sendo Deus, ele não agia de maneira independente, ele era guiado pelo Espírito Santo, ok? Mas aí quando você termina de ler a passagem da tentação de Jesus, e você chega no versículo 14, continue até o versículo 14, diz assim: no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Então, veja só que interessante. Jesus entrou no deserto, foi para o deserto, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. Mas ele saiu do deserto, saiu da tentação, no poder do Espírito Santo. E se você prestar atenção, o que vai ser relatado na sequência são muitos milagres, são muitas manifestações do poder de Deus. Então, o que nós temos aqui? Algo que nós poderíamos chamar de crescimento ou aumento de autoridade. Jesus, ele disse ao fim da sua vida: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, entenda o seguinte: como Deus, obviamente que Deus tem autoridade sobre tudo. Mas Jesus, como homem, passou por certos processos que ele foi conquistando autoridade. Amém? Como ser humano. Então o que acontece? Grande parte dessa autoridade que Jesus conquistou tem a ver com você ser salvo. Conquistou autoridade para te salvar. Amém? Mas existe uma dimensão também dessa experiência de Jesus, que ela não é apenas em prol da sua salvação, mas ela também é em prol do seu discipulado ou santificação. O que eu quero dizer com isso é que uma coisa é o que Jesus fez no nosso lugar. A obra de Jesus na cruz foi em nosso lugar, amém? Mas Jesus não fez apenas coisas em nosso lugar. Jesus também fez coisas como exemplo para nós, para que eu e você o imitemos como discípulos, ok?
E quando nós olhamos aqui essa história de Jesus, nós vemos, eu acredito, uma verdade, uma experiência que Jesus teve, que eu acredito que se nós prestarmos atenção, nós vamos obter os mesmos resultados que Jesus obteve, a saber, o aumento de autoridade espiritual na nossa vida. Amém? Você deseja isso? Ou seja, você deseja começar o próximo ano com uma autoridade maior sobre os demônios, sobre a doença, sobre a pobreza, sobre os dilemas que cercam a sua vida. Você gostaria que quando você abrisse a boca para falar, o Espírito Santo caísse sobre as pessoas? Quando você cantasse uma canção, a unção do Espírito Santo viesse? Quando você prega um sermão, o poder venha? Quando você ora, o Espírito vem? Isso tem a ver com autoridade. Autoridade. E o que acontece é que, em alguns contextos nossos, pentecostais, é comum as pessoas pensarem que tudo acontece exclusivamente pela fé. Então, se eu tiver muita fé, vai ter cura. Se eu tiver muita fé, vai ter mover. E é verdade. Sim, mas às vezes o que nós chamamos de fé pode ser presunção. Por quê? Porque toda obra de Deus acontece pela fé. Mas toda fé que não é ancorada ou não está relacionada diretamente com obediência a Deus, não é fé, é presunção. Então, deixa eu explicar de maneira bem simples o conceito de autoridade. Por exemplo, você já ouviu falar sobre alguém que é uma autoridade no mundo dos negócios? Né? Ou a pessoa que é uma autoridade na música, autoridade na arte, uma autoridade no cinema. Por que algumas pessoas são chamadas assim? Essa pessoa é uma autoridade nesta área. Simples. Porque naquela área, a pessoa adquiriu uma experiência, ela viveu certos processos naquela área, que tornaram ela uma autoridade. Veja, a autoridade envolve você viver certos processos que te autorizam. Não há autoridade sem processo de autorização. E então eu estou querendo aqui te motivar a ouvir o que eu tenho para falar sobre a tentação de Jesus, porque eu vejo na tentação de Jesus um caminho que Jesus percorreu para que ele iniciasse o seu ministério com a autoridade do céu. E eu gostaria que você também, na sua vida individualmente, nas suas circunstâncias, fosse um homem ou uma mulher que tivesse um crescimento de autoridade espiritual também. Amém? Então vamos para Mateus capítulo 4, que é a passagem que eu quero focar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para você as 3 tentações de Jesus. E nessas 3 tentações, eu vou mostrar para você como elas são 3 áreas específicas que têm relação com algo que a Bíblia chama de o mundo. Em grego, a palavra mundo, aquilo que nós traduzimos por mundo, no grego tem 2 palavras diferentes. Para você perceber isso na Bíblia é muito simples. Por exemplo, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Amém? Mas em 1 João diz, não ameis o mundo. É para amar ou não amar? Porque Deus amou. Como é que é isso? Por que essas passagens são assim? Porque no original são 2 palavras diferentes e que poderiam ser traduzidas diferentes se quisesse. A primeira palavra para mundo é a palavra grega cosmos. Ok? A palavra cosmos significa ordem criada. Não é disso que eu quero falar. Mas tem uma segunda palavra, que é a palavra aion, A-I-O-N, aion. E essa palavra, em algumas Bíblias, como por exemplo na NVI, é traduzido como era. Por acaso tem aqui, você tem alguma NVI aí na mão? Ou alguma coisa assim? Aqui tem? Então coloca Gálatas 1,4 aqui na tela, vamos ver se vai aparecer. Gálatas 1,4. Dando aula agora hoje, teria vontade, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Ele está falando sobre o que Jesus fez na cruz por nós, ok? Então diz assim,
que Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente, o quê? Era perversa, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Agora você pode botar uma outra versão, ao meio da atualizada, talvez, não sei, tanto faz. É o mesmo versículo, olha só. Presente, olha como está aqui, presente século. Agora coloca uma outra versão de novo, outra diferente. A fim de nos resgatar desse atual e perverso, atualizado, ó, sistema mundial. Troca mais outra versão. Olha, agora eu estou fazendo isso do bíblico aqui. Versões comparadas. Tem outra? Não? Sim, tem. Vai. Beleza. Ali, ó. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo. Então, várias vezes na Bíblia tem essa palavra mundo, mas ela não significa o planeta, a criação, a humanidade, mas significa tudo isso que a gente viu ali. É uma era, é um sistema, ok? É um presente século. Então, o que acontece? Você pode voltar lá na NVI, acho que a versão que ficou melhor para explicar. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que Jesus, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar, e teve uma versão que a gente leu ali que tinha algo como desarraigar. Por quê? Que é como se fosse, o sentido aí é como se nós estivéssemos plantados de fato em uma era. Não é um lugar, mas é um tempo e um jeito de pensar, ok? Ou seja, a Bíblia fala de fim do mundo? Sim. Mas quando a Bíblia fala de fim do mundo, ela não está falando do fim do planeta que nós estamos vivendo. Essa criação, a criação de Deus, céus e terra, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. O que aconteceu depois em Gênesis 6? Dilúvio, não foi? E aí o que Deus falou para Noé depois do dilúvio? Que a terra ia continuar existindo para sempre. Deus fez uma aliança com Noé, que essa criação ia existir para sempre. Então, quando a Bíblia fala de fim do mundo, por exemplo, em Mateus 24, versículo 3, que os discípulos perguntam, dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Eles não estão falando do fim do planeta, essa criação vai existir para sempre, porque foi Deus que fez, e o que Deus fez continua para sempre, amém? O que vai acabar? Um tempo, que é chamado de uma era. Você já deve ter percebido que palavra que eu estou evitando falar, né? Nova era, né? Porque é verdade que vai ter uma nova era, mas se usar essa palavra, né? Então, né? A gente usa, para não dar problema, a gente fala assim, era vindoura. Aí, ó, pá, era futura. Então, olha o que acontece. Está dizendo que Jesus se entregou por nós para nos resgatar desta presente era perversa. Então, Jesus, Ele está dizendo, morreu para, em primeiro lugar, nos libertar, nos tirar do mundo. Amém? Mas não significa tirar da sociedade em si. Jesus me tirou do mundo, agora eu não posso mais ir no almoço de Natal com meus familiares, porque eu não sou do mundo. Como eu não sou do mundo, eu não uso roupa do mundo, eu só uso moda evangélica. Eu não escuto música do mundo, só música evangélica. Agora pegou, né? Você acha que realmente, só porque é uma gravadora gospel, significa que representa o reino? Fecha parênteses. Então, né? Não vamos pegar essa briga agora. Eu quero terminar o sermão. Então, olha como Paulo identifica esta era presente. Ele chama de perversa. Então vamos pegar aqui 3 palavras, ó. Presente, era, perversa. 3 coisas. Primeiro, esta era que nós estamos vendo na Bíblia aí, que é o mundo, ela é perversa. Por que perversa? A Bíblia deixa muito claro o motivo. Porque diz que
O Deus desse século é quem? Diabo. O Deus desta era. Jesus não é o Deus desta era. É Satanás que é o Deus desta era. Ou seja, toda experiência religiosa vai dar, tirando a relação com Jesus, toda experiência religiosa vai dar em demônios. Porque ele é o Deus desse século. Não tem religião neutra. Você tem ou Jesus ou o resto. Porque ele é o Deus desse século. Mas não só isso. Ele é o Deus de tudo. Ele é a autoridade sobre tudo nesse mundo. A tal ponto que você vai ver João dizendo que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo ao nosso redor é do diabo. Eu sei que é meio duro falar isso assim, porque parece, irmão, mas o Brasil não é do Senhor Jesus? Por enquanto não. Tá? Eu não tenho oposição, e assim, e eu não quero criar uma briga com quem crê em avivamento, que daí fala, crendo em avivamento, diz o Brasil é do Senhor Jesus. Não tem problema. Mas é que dependendo do que você quer dizer, eu concordo, dependendo não. Se você quer dizer assim, que Jesus tem autoridade para trazer avivamento sobre o Brasil, virar a nação de cabeça para baixo, uau! Eu creio. Se você está dizendo que Bolsonaro é Davi e representa a vontade de Deus, eu não creio. Ok? Que você não gosta do Bolsonaro? Não. É que o sistema político é o sistema político deste... Não, eu não estou nem a favor nem contra, eu só estou fora. Ok? Então... Jesus morreu para te livrar desta era perversa. Por quê? E aqui entra... Minha mulher falou, meu bem, não dá muita introdução nessa palavra, mas eu não estou conseguindo, tá? Então, antes de eu prosseguir, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti. Amém? Pode ir embora. Eu vou continuar pregando. Pode ir embora, mas eu vou até o fim, porque... Está gravando mesmo, né? Depois você vê se você for embora. Mas vai discretamente para não achar que você não gosta de mim, tá? Porque me dá um negócio emocional, assim, eu fico meio abalado. Então, onde eu estava mesmo? Sim, vou dar um ensino sobre moda. Levanta aí, Rafa. Levanta. O Rafa é meu sócio numa marca de roupa que a gente tem, que é essa camiseta que ele está usando ainda ortodoxa, tá? Então, o Rafa que me ensina um pouco sobre moda, por isso que eu me visto tão mal. Então... O que acontece? Quando eu era novo convertido, a primeira vez que eu ouvi o ensino sobre essa palavra mundo, o meu pastor, que eu acho que inclusive ele é pastor aqui em São Paulo hoje, mas na época era no Rio Grande do Sul, o pastor Marcos Garcia, da Comunhão Ágape, o pastor Marcos, ele soltou uma frase que ele não sei se ele explicou, não explicou, mas eu só lembro da frase, que ele diz assim, essa palavra mundo... Aqui, ela é muito parecida, o sentido dela, se nós fôssemos colocar na nossa linguagem hoje, ela é muito parecida com a palavra moda. Isso ficou na minha mente por anos, estava lá, e esses tempos atrás eu fui estudar sobre esse assunto de novo, e parece que apareceu o pastor Marcos na minha frente. A palavra mundo tem um sentido semelhante à palavra moda. Uai! E eu entendi. Para entender, para te explicar então o que é o mundo, eu preciso te falar sobre o Met Gala desse ano. Quem viu o Met Gala desse ano? Levanta a mão. Ninguém, né? Só a irmã. Graças a Deus, irmã. Que bom. Gente, tem que ver mais moda. Estou brincando, tem que ver não. Faz o que você quiser. Mas eu vou contar um negócio para você. O Met Gala é um evento que o pessoal da moda vai com umas roupas chique. Eu não acho que é tão chique. Foi um cara vestido de cavaleiro do Zodíaco, né? Eu não achei tão chique, uma armadura de ouro. Mas foi uma moça lá, chamada Kim Kardashian. Alguém já ouviu falar? Tinha série de televisão, né, da família dela. E a Kim Kardashian entrou no tapete vermelho do Met Gala, vestida toda de preto. Mas não toda de preto do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo e para cima. Ou seja, ela estava, na minha mente, olhando nas fotos, parecia uma meia calça preta na cara. Eu falei, meu Deus, por que esta mulher está vestindo desse jeito? Que coisa mais feia. Ela está toda de preto, pretão, roupa preta.
máscara preta, e do lado dela, o dono da marca Balenciaga entrando também, todo de preto, tal, porque estão fazendo um negócio lá de moda. Por que ela está usando essa roupa? Estranho, né? Mas um negócio que você tem que saber. Essas modas estranhas, 6 meses e 1 ano, vão estar ali na Renner, na C&A, e você vai estar comprando para os seus filhos, tá? Não estou falando contra a moda, estou falando que o que a moda fala? A moda fala sobre tendência. Ok? Está pegando aí? E mundo também fala de tendência. Mas essas tendências são o quê? Quando você tem uma empresa, você tenta pensar o que o cliente quer, não é isso? Você pensa o que o cliente quer, e você então cria algo, você percebe a tendência na mente do cliente, e você cria algo para que o cliente compre o seu produto. Não é isso? Quem vende, quem trabalha com alguma coisa assim, sabe disso. Ok. Mas na moda é diferente. Na moda, os estilistas, eles não são termômetros da sociedade, mas termostatos da sociedade. Ou seja, eles não criam roupas baseado no que as pessoas querem, mas eles fazem as pessoas quererem aquilo que eles estão desenhando e fazendo. E de onde eles tiram a roupa que eles criam? Sempre existem pensadores por detrás, que criam ideias, teorias, e essas ideias e teorias, na moda se torna roupa, mas na música se torna canção, no cinema se torna filmes, ok? Por detrás da cultura que nós temos, existem pensadores, filósofos, pensadores. Quem está por detrás da roupa da Kim Kardashian? Um irmão, carnal, está convertendo ainda, mas é irmão, Kanye West. Quem conhece, ouviu falar do Kanye West? Já ouviu falar? O Kanye West, ele era um cara tipo nós, pobre de maré desci, vivia na favela. E com o rap dele, com a música, né, com o hip hop, ele foi ficando rico. E ele se tornou um dos maiores produtores de música do mundo. Quando ele tinha muito dinheiro, ele resolveu pagar uma plástica para a mãe, uma cirurgia de embelezamento. Na cirurgia, a mãe morreu. Então, você percebe um homem que não tinha nada na vida, agora tem dinheiro. E com o dinheiro, ele banca vaidade e mata a pessoa mais importante da vida dele. Baseado nisso, ele fez uma obra, um álbum, chamado Donda. Donda é o nome da mãe dele. Se você olhar no YouTube, agora você vai ver Donda. Está todo mundo de preto no álbum, a capa do CD é preta, e ele está de máscara, ou seja, é um CD de luto. Ele está de luto. A situação não foi agora, mas ele decidiu reviver isso agora. Então, a experiência do luto desse pensador se tornou a roupa da Kim, que no caso é esposa, ex-esposa, é um relacionamento estranho dos dois, e que vai se tornar, em breve, você vai ver, próximo inverno, sei lá o quê, vai ser roupa preta, tudo que é jeito, e se bobear vai ter gente de máscara, porque a gente não está usando máscara assim, eles só cobriram, entendeu? Olha então o que aconteceu. E agora entenda o que é o mundo. Existe uma ideia, uma mentalidade. Essa mentalidade, ela se transforma em uma roupa. Como é o sistema do mundo? O diabo, ele tem uma ideia. Ele tem uma maneira de olhar para a realidade, que é oposta a Deus. E o que ele faz? Ele cria uma roupa para você. Não essa aqui. Não estou falando da vestimenta física. Mas a Bíblia fala sobre nos revestirmos de Cristo e também fala sobre nos despirmos do velho homem. Ou seja, existem roupagens espirituais. Quando você lê em Apocalipse, um dos galardões que Jesus fala é:
você vai andar comigo na Cidade Santa vestido de branco. Ou seja, a roupagem também é uma espécie de recompensa espiritual. E eu não estou aqui nem entrando no mérito se existe ou não essa roupa fisicamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: roupa representa no mundo espiritual revestimento. Revestimento tem a ver diretamente com autoridade. Posso dar um exemplo? Tem algum policial aqui presente? Alguém que trabalha com lei, alguma coisa assim? Policial? Tá paisana, não pode falar, né? Não. Polícia Civil, militar? Alguém aí? Não, ninguém. Ok? Não. Não é que eu estou com medo, não. É só para dar um exemplo, tá? Se você estivesse aqui como um policial militar, teoricamente, você não tem autoridade. Ninguém submete sua autoridade aqui. Você pode estabelecer ela na hora que você puxar a carteirinha e falar que é policial. Mas enquanto ninguém vê, você não tem autoridade. Mas como que a gente reconhece de longe a autoridade do policial? Ele tem uma farda. Independente de quem o policial é por dentro, da experiência que ele tem, a farda, o revestimento, revela uma autoridade que ele tem. O que acontece? Jesus veio para nos resgatar dessa era perversa, o que significa que Jesus veio tirar a roupagem do sistema desse mundo e nos revestir da autoridade que Ele tem. Só que nós temos duas dimensões disso. Em primeiro lugar, todos aqueles que estão em Jesus não são mais do mundo, ok? Jesus te tirou do mundo, te colocou nele, ponto final. Mas, por que nem sempre a gente experimenta essa autoridade se nós já estamos em Jesus? Porque existe uma diferença entre aquilo que Jesus te deu legalmente e aquilo que você recebe experimentalmente, ou seja, tudo que você precisa para a vida, piedade, plenitude em Deus, Deus te deu em Cristo. Mas, colocando uma linguagem bem simplória, existe uma grande diferença entre você ter $1 bilhão na conta e você sacar o dinheiro para usar ele. Você pode ter muito dinheiro na sua conta, mas ter uma experiência diária de pobreza. Por quê? Porque ainda que legalmente, vamos dizer assim, você tenha o dinheiro, existe um processo de sacar o dinheiro e usar ele. Da mesma forma, legalmente, no banco do céu, você tem autoridade sobre os demônios. Você tem autoridade sobre a doença. Você tem autoridade sobre o pecado. Mas por que nem sempre a gente experimenta isso? Porque a gente não vive o processo que nos faz ter a autoridade. Que processo é esse? É o processo de despir do velho homem e revestir de Cristo, da roupa de Cristo. Ou seja, ainda que na posição legalmente nós estamos em Jesus, ponto final, existe um processo que você precisa passar agora. Imagina Jesus. Você acha que Jesus tinha algum pecado na vida dele, que ele precisava passar por processos para provar quem ele era? Não. Mas ele passou, porque esses processos eram necessários para ele e eram necessários para que você aprendesse com o exemplo dele. Então agora, eu quero te mostrar as 3 tentações de Jesus, porque elas são como que 3 roupagens, 3 peças de roupa, 3 roupas diferentes, que você precisa tirar, jogar fora e se revestir das roupas do reino de Deus. Porque quando a Bíblia fala sobre esta era, ela fala sobre esta era presente, está vendo aqui? Ou seja, no presente esta era é má, mas existe uma era futura que é a era do reino de Deus. Ou seja, quando Jesus voltar, o mundo inteiro vai ser como Jesus quer que seja, amém?
Mas existe um povo que antes que o mundo se torne como Jesus quer, já está com as roupas da festa daquele mundo que vai chegar. Nós somos um povo chamado para que, ainda que nós vivamos nesta era presente, má, com pecado, com carnalidade, nós já vestimos as roupas da era vindoura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E talvez você não prestou atenção no que esse versículo está dizendo. Mas esse versículo está falando sobre algo muito semelhante a Apocalipse 21. Porque Apocalipse 21 diz o quê? Vi um novo céu e uma nova terra, as coisas velhas já passaram. Ele está falando em Apocalipse ali sobre a nova criação, que é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar vai ter novo céu, nova terra, tudo vai ser novo, amém? Mas, antes que tudo se torne novo no mundo ao nosso redor, Jesus começou a fazer tudo novo em você, para fazer de você um testemunho para as pessoas ao seu redor de como vai ser o mundo que há de vir, porque as pessoas precisam de uma prova de como vai ser o mundo que há de vir, e Jesus, com a sua autoridade, provou isso. Deixa eu explicar o que isso significa. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, que quando Jesus voltar, o diabo vai ser amarrado, vai ser colocado num abismo, preso, para não enganar mais as pessoas nunca mais. Então nós temos esperança nisso, amém? Que o diabo vai ser 100% expulso desse planeta, amém? Mas o que Jesus fez no seu ministério? Demonstrou em cada pessoa que ele ministrou um sinal de como vai ser quando ele voltar. Cada demônio que Jesus expulsava, o que ele estava fazendo? Mateus fala, e esses sinais acompanharão os que creem. O que é sinal? O sinal está apontando, o sinal é uma mensagem. O que são os sinais do reino de Deus? São mensagens na era presente e má, para as pessoas que estão nessa era, de como vai ser a era vindoura. Quando nós abraçamos um estilo de vida da era vindoura, nós começamos a mostrar nesta era como vai ser o mundo quando Jesus voltar. Por exemplo, quando um casal está se divorciando, está sofrendo no casamento, mas chega uma família que recebeu Jesus e que passou pelas mesmas coisas, que venceu o divórcio, que está restabelecido em aliança, essa experiência dessa família é uma prova de como vai ser o reino de Deus, porque no reino de Deus não vai ter divisão, não vai ter tristeza, não vai ter morte. Então é um exemplo, é um sinal moral, relacional de como vai ser o reino de Deus. Mas, quando você vai num velório e ressuscita um morto, isso também é um sinal. Por quê? Porque no reino de Deus todos vão ressuscitar. Quer dizer que Jesus ressuscitou todo mundo que ele encontrou? Não. Ressuscitou quem era preciso para ensinar uma mensagem necessária num tempo oportuno. Cada ressurreição, cada cura, cada ação de santidade, por exemplo, multiplicar pães, o que ele está dizendo? No reino de Deus não vai faltar comida. Então você entende que nós precisamos começar hoje como igreja a usar as roupas da era vindoura. Mas não dá para usar as roupas da era vindoura usando a roupa velha desta era. Portanto, é sobre isso que eu vou começar a pregar agora, tá? Mateus capítulo 3, 17. Mateus 3, 17. Nós vamos ler até o capítulo 4, versículo 11. Mateus 3, 17 diz assim: E uma voz do céu disse, esse é meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus,
ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeças em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Amém? Pai, libera a tua palavra sobre nós agora, em nome de Jesus. Irmãos, você viu que eu comecei no versículo 17 e não no versículo 1? Por quê? Porque, para começar, a Bíblia não tem divisão, né, no original. Mas porque o que aconteceu, o que foi dito no versículo 17, vai ser um assunto repetido na tentação. Você percebe que o diabo mais de uma vez perguntou para Jesus: se você é filho de Deus? Então, por exemplo, no versículo 3, o tentador fala: se você é filho de Deus. No versículo 6 ele diz: se és filho de Deus. Então, o assunto filho de Deus está aqui presente nessa tentação. E obviamente que também então o assunto paternidade de Deus também está presente no assunto. Só existe filho porque existe um pai. Amém? Então, o que significa essa expressão do versículo 17? Este é meu filho amado em quem eu me agrado. O momento que essa palavra foi liberada sobre Jesus, os céus estão abertos, o Espírito desceu sobre ele. E essa palavra foi dada porque Jesus decidiu obedecer a Deus. O contexto aqui é o batismo, é o momento que João Batista batizou Jesus. Se imagine no lugar de João Batista. Você está batizando as pessoas, de repente chega Deus e fala: eu quero ser batizado. Não! Eu que tenho que ser batizado pelo senhor, uai. Que João Batista, no contexto, era mineiro. Eu que tenho que ser batizado pelo senhor, uai. Mas João Batista era tão quebrantado que ele fez um negócio contra a convicção pessoal dele, do cérebro dele. Porque João Batista sabia: Jesus, eu sou menor que você. Mas Jesus também, com uma percepção de humildade tremenda, submete, porque o batismo tem a ver com isso, ele submete a autoridade de João. Olha o quebrantamento de Jesus. Então, por que João Batista é quebrantado o suficiente para batizar Jesus, ainda que isso fosse contra a teologia dele? E por que Jesus decide ser batizado, mesmo que ele fosse maior que João e não tivesse pecado, não precisasse ser batizado? Então, acontece aquilo que Jesus fala: se cumpriu toda a justiça. Ali nesse contexto. O que é isso? Justiça tem a ver com retidão, com aquilo que tem que acontecer. Ok? Então, Jesus, sendo batizado, obedecendo a Deus, o Pai libera uma palavra do céu e diz: este é meu filho amado de quem eu me agrado. E o que eu descobri há pouco tempo nessa passagem estudando é que essa expressão, este é meu filho amado de quem eu me agrado, ela significa duas verdades e não apenas uma verdade. Ou seja, a expressão, este é meu filho amado, é uma verdade. E o de quem me agrado é uma outra verdade. E Jesus estava vivendo as duas. E Deus nos chama para viver as duas. O que está dizendo aqui? Em primeiro lugar, quando ele diz: este é meu filho amado, ele está falando sobre Jesus ser o filho, Jesus ser filho de Deus, que Deus é o Pai de Jesus. Amém? Então, se você está em Cristo, a mesma coisa é dita sobre você. Não no mesmo nível, porque obviamente, possivelmente aqui também, existe algo relacionado com a divindade de Jesus, o Deus Filho.
Também tem uma relação aqui com a descendência de Davi, o filho de Davi, filho de Deus. Mas a Bíblia é muito clara em João, que diz que todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos como o Filho de Deus é, mas nós somos filhos no Filho de Deus. Amém? Então, se você está em Jesus, você está no Filho, e, portanto, você é filho. Então, hoje, do céu, Deus olha para você e diz: você é meu filho, minha filha amada. Amém? Isso é a sua posição. Se você está em Jesus, nada vai mudar isso. Eu quero que você se convença disso, porque se você não se convencer disso, todo o resto não dá certo. Você é amado, independente da circunstância da sua vida. Se você está muito santo ou pouco santo, você é um filho amado. Eu não amo meus filhos, se você tem filho você vai saber disso também. Eu não amo mais ou menos os meus filhos baseado no que eles fazem. Eu amo meus filhos porque é da minha natureza de pai amar meu filho. Deus não te ama por causa do seu currículo. Deus te ama porque Ele é amor e Ele é teu pai. O que Deus faz dia após dia é amar você. Nada pode fazer o amor de Deus por você aumentar ou diminuir. Amém? Eu espero que você creia nessa verdade. Mas agora ela tem uma outra parte, que é o seguinte: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Eu amo muito meus filhos, mas nem sempre eles me agradam. Eles não deixam de ser meus filhos, mas nem sempre meus filhos me trazem alegria. Quem é pai sabe que quanto mais você ama, mais capaz seu filho é de te fazer triste, na verdade. E isso não tem a ver com o pecado, não é porque você é pecador e Deus não é, porque a Bíblia fala sobre entristecer o Espírito Santo. Então é possível sim entristecer a Deus, é possível sim desagradar a Deus. E se algum herege da hipergraça, da internet ou qualquer coisa assim, de São Paulo e região, falou o contrário, é heresia, e eu denuncio isso aqui agora em nome de Jesus. Que seja expulso o espírito de hipergraça e heresia e falsa graça da igreja evangélica, e que você não caia no extremo do legalismo também. Porque nós viemos de um contexto de legalismo, de que se eu cometesse um pecado, o Espírito Santo saia de mim. Eu voltava para a santidade, o Espírito Santo voltava. Entra e sai, entra e sai. Alguém se decida. Isso não é verdade, não é assim. Você não deixa de ser filho de Deus quando você erra. Você não deixa de ser amado por Deus quando você tropeça. Mas não significa que você agrada a Ele sempre. São duas realidades. E aqui, especificamente, ele está falando sobre aquilo que nós poderíamos dizer o seguinte: de um lado, esse é meu filho amado, Jesus é o Filho eterno de Deus, amém? Mas o em quem me comprazo Jesus é o servo sofredor. O que a Bíblia diz sobre o servo sofredor em Isaías, capítulo 53? Agradou ao Senhor fazer o quê? Moê-lo. Gente, o que é que agradou a Deus na vida de Jesus? A cruz, o sofrimento. Ou seja, Deus pode decretar que seus filhos amados sofram de acordo com a sua vontade. Eu não creio nisso. Jesus, mas se Jesus, que era Jesus, sofreu, quem que é você, bonitão? Então existe uma diferença entre você ser amado por Deus e você agradar a Deus. Posso colocar de outra forma? Essa é tuitável. Jesus te ama, mas não te endossa. Não quer dizer que porque você é amado por Deus, Deus te endossa. Muitos de nós são muito parecidos, na verdade, com aqueles 7 filhos de Seva lá
em Atos, que eles dizem assim, eles chegam para um demônio e falam, eu te ordeno, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio olha para eles e fala, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês é quem mesmo na fila do pão? Então assim, não quer dizer que aqueles homens não poderiam ser amados por Deus. Mas eles não estavam sendo endossados pelo poder de Deus na vida deles. Muita igreja é amada por Deus, muito crente é amado por Deus, mas nem sempre tem a assinatura do endosso da autoridade de Deus embaixo. Por quê? Porque ainda que Deus ame a todos, Deus não endossa tudo. Uma coisa é você ser um filho amado, outra coisa é você, como Jesus, viver um processo de agradar a Deus. E o que a tentação é? A tentação é o diabo querendo trabalhar nessa área da vida de Jesus. Já que você é filho, não agrade. É isso que ele está falando. Você é o filho amado em quem Deus se agrada? Espera aí. Já que você é filho, transforma a pedra em pão. Não agrade. Já que você é filho, pula de cima do templo. Não agrade. Você é filho, mas não precisa agradar. Não precisa obedecer. Você é filho, para que obedecer? Você já é filho. Não, você é filho, não precisa. Você me adora aqui e eu te dou os reinos desse mundo. Você já é filho. O diabo estava usando o fato de que Jesus era filho como base para ele desobedecer. E o pior é que essa desobediência tinha como objetivo alcançar o propósito de Deus. Essa é profunda. Mas vamos pensar aqui em Adão, no Jardim do Éden, porque tem uma relação muito forte entre Adão no Jardim do Éden e esse momento aqui da tentação. Quando Adão no Éden foi tentado e pecou, Adão e Eva, o que Adão tinha como objetivo? Veja, ele queria comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Por que ele queria conhecer o bem e o mal? Por que ele se rebelou contra Deus? Já parou para pensar nisso? Não tem muito motivo, gente. Adão queria ir para a balada? Não tinha sido criado balada ainda. Adão queria adulterar? Só tinha uma mulher. Adão queria roubar? Era tudo dele. O que Adão tinha como objetivo quando ele desobedeceu a Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Adão tinha como missão de Deus, se você ler alguns capítulos anteriores ao capítulo 3, uns versículos anteriores ao capítulo 3 de Gênesis, você vai descobrir que Deus deu uma missão para Adão, que era governar a terra e cultivar a terra. Essa era a missão de Adão, governar. Ele ia ser um rei sobre o Éden, um rei sobre a terra. O objetivo de Adão em comer a árvore do conhecimento do bem e do mal era receber um conhecimento para fazer isso, governar a terra. Não era com o objetivo de não fazer o que Deus falou, mas era com o objetivo de fazer exatamente o que Deus tinha dado como missão para ele. Ou seja, Adão quis viver a missão que Deus deu, sem viver o processo que Deus estabeleceu. Ou seja, ele queria chegar no alvo final, sem passar pelo caminho que Deus estabeleceu por esse alvo. Pegar um atalho. Essa é a tentação que nós passamos na igreja e no ministério, muitas vezes. Nós queremos fazer a obra de Deus. Nós queremos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Mas nós não queremos fazer isso pelo caminho que Deus estabeleceu. E existem 3 áreas que eu queria que você concentrasse nesse próximo ano para você pensar. 3 áreas: econômica, espiritual e política. Econômica, espiritual e política.
Nessas 3 áreas, nós precisamos vencer para ter autoridade sobre o mundo espiritual em 2022. Por que eu digo que são essas 3 áreas? Porque você percebe, a primeira tentação tinha a ver com o quê? Pão. Não é isso? É uma questão de economia. É uma questão de suprimento, de sustento. A segunda tentação tem a ver com o quê? O diabo levou Jesus para cima do templo. É algo espiritual. Tem a ver com sacerdócio, espiritualidade, religião, oração. E a terceira tentação, o diabo leva Jesus até um monte. E ele mostra o que para Jesus? Os reinos desse mundo. Tem a ver com poder sobre o mundo, que nada mais é do que política. Política é as relações de poder. Você tem 3 tentações na sua vida que você precisa vencer. E se você vencer essas 3 tentações, essas 3 provas, esses 3 processos, você vai sair disso com uma autoridade maior. A primeira, do pão. Olha o texto. Versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Jesus tinha fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se tu és filho de Deus, ou seja, não é se tu és no sentido de, como se ele estivesse duvidando de Jesus. Ele não está duvidando que Jesus é o filho. Ele sabia que Deus tinha falado que Deus tinha falado que ele era o filho. O que acontece? Ele está dizendo assim, baseado no fato que você é filho, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com fome. Era errado Jesus comer depois de 40 dias? Claro que não. Era errado, era imoral Jesus transformar pedras em pães e comer? Não. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão e comer? Sim. Ele é Deus. Então, onde está o problema aqui? Primeiro nível do problema. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está remetendo ao deserto, a experiência de Israel no deserto. Israel comeu o maná que procedia de Deus. Mas ele comia esse maná como? Vocês lembram? Toda manhã vinha o maná. Eles não tinham estoque, ou seja, eles dependiam da palavra de Deus para serem sustentados. Jesus está dizendo assim, ó, Deus não me falou nada. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele não me falou nada. O filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Então o primeiro problema é que o diabo está empurrando Jesus para fazer algo que é lícito, mas Deus não falou. Esse é o primeiro nível de problema que a gente tem que enfrentar. Que a gente sabe o que é certo, independente de Deus ter falado. E não tem problema, isso se chama moralidade. Nós temos que ser morais, claro, está certo. Mas, se Deus não falou, o filho não se move. E aí está a autoridade inicial. Quando você se move, quando Deus se move, você tem a assinatura, o endosso, o poder e a autoridade dele. Ele está dizendo assim, ó, uma vez que você é filho, você não precisa esperar uma palavra de Deus para comer. Você vai e come, faz o que você quiser. E veja, eu não estou aqui querendo dizer que se você sair daqui para almoçar, você só pode comer se Deus... Não, não é isso. É porque no contexto, o que está acontecendo tem uma coisa mais profunda ainda que isso, que é a seguinte. Como eu disse, Jesus tinha autoridade para transformar, poder em si mesmo, porque ele era Deus, para transformar pedra em pão. Mas por que ele não poderia fazer isso? E aqui está o cerne dessa tentação relacionada com a economia. Ou seja, você vai precisar se despir
da economia, do modus operandi da economia desse mundo, e você vai precisar se revestir da economia do reino de Deus. Como que funciona a economia desse mundo? Jesus tinha poder para transformar pedra em pão? Sim. Por que ele não fez? E por que o diabo mandou ele fazer? Simples. Na economia desse mundo, você usa o poder que você tem para ser beneficiado e suprir sua necessidade pessoal. Na economia do reino, você usa o seu poder para multiplicar pães, suprir a necessidade de outros, e você não vive para você mesmo. Jesus não ia usar o poder dele para suprir a necessidade dele, porque Jesus usava do seu poder para suprir os outros. Essa é a economia do reino. A economia do reino é: todo o dinheiro que eu tenho, todo o poder que eu tenho, toda a autoridade que eu uso para servir o outro. E Deus cuida de mim quando eu faço isso. Deus me supre quando eu faço isso. Olha que interessante que, mais umas páginas depois, Jesus vai ensinar sobre oração. Ele diz assim: e qual filho que pedir para o pai um pão, ele não dará uma pedra? Jesus sabia, Jesus usou isso na oração, lembrando da tentação. Ele disse: meu pai, eu sei, ele sempre me dá pão, ele não me dá pedra. Eu posso pedir o pão nosso de cada dia, e ele vai suprir, sim. Na economia do reino existe uma relação entre eu dependo de Deus para ser suprido e eu uso daquilo que eu tenho para suprir outros. Então é tempo de você tirar essa roupagem de usar o seu dinheiro, o seu tempo, seu poder, sua força em benefício próprio e começar a usar isso para servir outros. E enquanto faz isso, seu pai promete suprir tudo. Não vai faltar nada. Então jogue fora essa roupa de você usar o seu poder para si mesmo. Mesmo em casa, com seus filhos, com sua esposa. O marido é o mais forte em casa, teoricamente. Hoje em dia, com o UFC e tudo mais, a mulherada está também ficando, né? Tem umas irmãs que tomar um soco, nunca mais levanta. Mas no geral, temos uma genética mais ou menos assim, né? Então, irmão, sua força é para proteger ela e não para obrigar ela a fazer o que você quer. Economia do reino. A sua autoridade no lar não é para que as pessoas te sirvam, mas é um meio de você servir eles. Economia do reino. A segunda tentação tem a ver com espiritualidade, sacerdócio, oração. Ele continua no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do quê? Do templo. Então tem a ver com religião, templo, espiritualidade, oração. E disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo viu que Jesus gostava de citar versículo, porque ele citou Deuteronômio. Aí falou: você conhece Bíblia? Eu também conheço. E citou para Jesus Bíblia. Ou seja, nem toda citação de Bíblia é bíblico. Nem toda citação de Bíblia é verdade. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira e citou a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Não é que a Bíblia deixou de ser verdade, mas na boca de um mentiroso ele distorce e te leva para um caminho contrário. Aqui nós somos bíblicos. Bíblico por quê? Porque você cita versículo bíblico ou porque você é moralmente bíblico? Uma grande diferença, né? Citador de versículo não significa santidade. Jesus
foi levado ao topo, ao ponto mais alto do templo. E aí o diabo diz, pula daqui. Que está escrito, o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Para começar, o versículo está citado um pouco diferente do que é de fato o versículo. Não é isso, tá? Que está escrito no versículo exatamente. Está escrito assim, se você tropeçar em pedra alguma, os anjos de Deus vão segurar. Não diz, se você se jogar em cima de uma pedra para trupicar, ok? Ou seja, se você faz de tudo para se proteger do coronavírus, Deus te guarda. Mas se você é metido a dizer, Deus vai me proteger, Ele não tem que te proteger de nada. Metido, que está se jogando na morte, não acha que Deus vai te segurar. É porque teoria de conspiração, é? Ok? Fecha parênteses. O diabo levou Jesus para onde? Em cima de um templo. Era o templo em Jerusalém. Então o templo em Jerusalém, ele tinha a parte que nós chamaríamos de o prédio, mas na frente do prédio tinha um grande pátio. E era nesse pátio que os sacerdotes, bem na porta, na entrada, ofereciam sacrifícios. E mais adiante é onde os rabinos, os mestres, ficavam ensinando, onde eles tinham as escolas, os ensinos, as ministrações. Agora imagina Jesus lá em cima do templo, lá na pontinha do prédio, ok? Aí imagina que é tipo 3 horas da tarde, a hora do sacrifício. E Jesus pula. E 2 anjos aparecem e seguram Jesus, ele desce flutuando. O que você acha que os rabinos e os sacerdotes iriam fazer? Iam se converter na hora. E não era exatamente o que Jesus queria. Jesus não queria a conversão de Israel. Jesus não queria que os sacerdotes e os rabinos reconhecessem ele. Sim. Mas o caminho não é dando um show e se mostrando e aparecendo voando. Ou seja, na espiritualidade do reino, você tem que tirar essa roupa que diz que para ser reconhecido no ministério tem que fazer um showzinho e se mostrar. Para ser reconhecido no reino é aquele que grita mais, é aquele que cai mais, é o que geme mais, é o que rola mais no chão. Esse é o mais espiritual. No caso, não. Mais espiritual é aquele que ama mais a Deus. Obedece seus mandamentos. Esse é espiritual. Você pode gritar, você pode rolar, pode falar em língua. Você obedece a Deus ou não? Olha como que Jesus ensina a espiritualidade do reino. A espiritualidade do mundo é como, Jesus, dá um show aqui. Pula daqui de cima e todo mundo vai reconhecer que você tem esse... Nossa, você é o Filho de Deus! E como que Jesus ensina a espiritualidade? Você, quando orar, entra no teu quarto em secreto. E o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E algumas versões, inclusive, falam publicamente. Gente, Jesus está falando sobre oração, mas não só disso. Porque ele fala de toda a espiritualidade. Ele fala sobre jejum, ele fala sobre esmolas. Toda a espiritualidade do reino de Deus, ela envolve o fato que nós sabemos que Deus enxerga no secreto. E por isso a gente não dá um show para se mostrar para os outros. É hora de jogar fora as vestes, de dar show na sua espiritualidade e vestir as vestes do lugar secreto do reino. Amém? Essa é a espiritualidade do reino. E a última, versículo 8. O diabo o levou ainda para onde? Para um monte. Se você não sabe, não custa lembrar, se sabe,
Em Isaías diz que o reino de Deus vai ter uma sede central, o monte do Senhor. Do monte do Senhor de Sião sairá a lei. Então o monte, biblicamente falando, é o centro governamental de acordo com a Bíblia, ok? Por isso que em Babel queriam fazer uma torre alta, porque a partir desse lugar alto, como um monte, é que haveria autoridade política, governo. Então o diabo leva Jesus para um monte alto, porque o assunto agora é governo, é política. É a roupagem da política. E entenda que política não simplesmente como votar. Política significa relações de poder. O diabo levou ainda, versículo 8, o diabo ainda levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e passaram a servi-lo. O diabo mostrou para Jesus o que, gente? Todos o que? Reinos desse mundo. Pergunto, Jesus queria os reinos desse mundo? Pode colocar aqui Apocalipse 11:15. Será que Jesus queria os reinos desse mundo? Olha o que diz. O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve fortes vozes do céu que diziam, o reino desse mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará no futuro para todo sempre. Do que ele está falando aqui? Sétima trombeta, a ver com a volta de Jesus, o fim dos tempos, o fim da história. No fim de tudo, os reinos do mundo vão se tornar de Jesus. E, óbvio, do Senhor e do seu Cristo, de Deus e de Jesus. E a partir da sétima trombeta, do fim de tudo, ele reinará. E o que o diabo estava propondo? Vamos dar uma adiantada nisso, Jesus. Vamos dar uma adiantada. Já que você é o filho, e Deus destinou o filho para reinar mesmo, né? Que você é o filho do rei, então você vai reinar. Então, não precisa obedecer o processo que Deus estabeleceu. Faz pelo meu processo. E agora a faca vai entrar. Veja, os reinos do mundo envolvia essa cidade, esse estado, essa nação. E Jesus queria, sempre quis. Ele veio com esse objetivo, ok? Então a tentação tem uma base aí, uma base de lógica. Mas qual foi o caminho que Deus estabeleceu para que Jesus pudesse receber a autoridade do reino? Quem sabe? Abra comigo em Lucas 24. Alguém pode colocar aqui, ó, Lucas 24, versículo 26. Lucas 24, 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Essa glória que ele está falando aqui tem a ver com a glória dos reinos desse mundo, com receber a autoridade. Qual o caminho para Jesus receber a autoridade sobre os reinos desse mundo? O sofrimento na cruz. Ou seja, a cruz, como dizia a irmã Jess Penn-Lewis, a cruz é o caminho para o reino. Ela é uma porta para a conversão, para a salvação. Mas também ela é um processo e um caminho para a autoridade. Jesus passou pela cruz e por isso ele vai receber o reino na segunda vinda. Ele vai estabelecer o reino sobre essa terra. E o que o diabo propôs? Jesus, vamos dar uma talhada aí. Ao invés de você morrer na cruz, só me adora. Mas esse me adora é muito fraco. Biblicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: Jesus, o caminho que eu proponho, as vestes que eu proponho, no meu sistema, para receber autoridade política, é chamado de idolatria.
A idolatria política é o caminho para a autoridade política. Mas as vestes do reino de Deus, você não recebe autoridade política, autoridade... E quando eu falo política, deixa eu colocar melhor ainda. A autoridade na sociedade, poder no mundo lá fora, fora do contexto da igreja. O caminho de você receber autoridade lá fora é a idolatria. O caminho de você receber a autoridade do reino é a morte, a cruz. E Deus colocou você diante de uma pegadinha. Uma pegadinha não, porque Deus não faz pegadinha, mas, vamos dizer assim, uma piada, só que com consequências mortais. Deus colocou no governo um homem com o nome de Messias. E ele é o candidato dos evangélicos. E nós, evangélicos, eu estou ouvindo esse sonzinho, assim, essa música distorcida onde eu vou. Estão com medo do Bolsonaro perder. Que vai que a esquerda entra, e aí o quê? Vai continuar como sempre teve. Nós é crente, vem perseguição, nós continuamos crente, e nós continuamos crente, não importa o presidente, nós temos um rei no céu. Nós não temos que passar pano para erro de político nenhum. Não cometa idolatria política. Deus tem um único rei. Deus tem um único presidente. E não está aberto para votação. Deus já votou e escolheu sem te perguntar. Chama Jesus. E a capital do reino dele não é Brasília, é Jerusalém. Então não quer dizer que a gente não pode votar, não quer dizer que a gente não pode pensar politicamente, não quer dizer que a gente não pode escolher o melhor candidato dentro de uma pauta que mais reflita o que nós temos como valores do reino. Não é isso. Mas existe uma diferença entre fazer isso e a pataquada que os pastores evangélicos estão fazendo hoje. Tiozinho de WhatsApp mandando teoria de conspiração, fake news infundada, velho, no grupo da família, mano. Nós somos da verdade. Ah, mas e se a esquerda entrar? Querido, eu estou esperando o anticristo. Você acha que eu estou preocupado com o Lula? Um amigo meu falou esses dias: o melhor jeito do anticristo ganhar o apoio dos evangélicos é só dizer que ele é contra a esquerda. Aí os evangélicos vão votar nele na hora. O reino de Deus não é deste. Nós precisamos tirar essa roupa suja da política desse mundo que acontece pela via da idolatria. E nós precisamos abraçar as roupas do caminho político de autoridade de Deus, que é sofrimento e quebrantamento. Ou seja, nós vamos sofrer nesta era, até que Jesus volte e estabeleça o seu reino. Nós oramos para que tenham tempos de paz, para que a gente possa pregar. Nós oramos para que tenham bons governantes. E se tiver mau governante, a gente ora também. Mas a nossa esperança não está na campanha política. Está naquele que está assentado no trono. Irmãos, se vocês se revestirem das roupas do reino em relação à economia de que você depende de Deus e serve os outros, da espiritualidade do reino, que você não vive para dar show, mas você abraça o lugar secreto, e da política do reino, que você não comete idolatria, mas abraça a cruz, você vai receber autoridade. Porque como que o texto termina? Os anjos desceram e vieram servir Jesus.
Quantos aqui querem um céu aberto e anjos subindo e descendo? Não basta a oração, mas é a oração de pessoas obedientes que abre o céu. Se você quer 2022 com autoridade, esse é o caminho. Depender de Deus e servir os outros. Não se mostrar, mas viver espiritualidade no secreto. Não idolatrar políticos, mas abraçar a cruz. Que esse seja um dia de você largar, jogar fora as vestes que não são do reino e se revestir da realidade do reino de Deus. Vamos ficar em pé? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora. Pode a equipe da música vir aqui. Pai, eu oro agora, pedindo que o Seu Espírito libere ao nosso coração uma revelação de que você é o nosso Pai e que nós não precisamos depender de nenhum esquema do mundo para ser suprido. Nós não precisamos depender de dar show para ser reconhecido. Nós não precisamos depender de idolatria, de se ajoelhar diante de governantes desse mundo para ter poder e autoridade. Nós nos prostramos somente diante de Jesus. Nós nos prostramos somente diante de Jesus. Jesus, você recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. A Ti pertence o reino. Você é o reino. Você é o rei. Você é o Senhor, você é o Kyrios. Então, antes de encerrarmos, irmãos, de maneira bem prática e pessoal, o reino de Deus, ele tem tudo a ver com submissão. Jesus submeteu sua vida em como ele iria comer, ser suprido. Jesus submeteu sua vida em como seria o caminho para ele ser reconhecido. E Jesus submeteu a vida sobre como ele receberia poder e relacionaria com as autoridades temporais. De maneira bem pessoal, isso significa que a experiência mais profunda que você pode ter com o reino de Deus hoje se encontra na medida que você submete a pessoa do Espírito Santo hoje. Porque princípios impessoais não são Deus. Eu te ensinei algumas verdades. Essas verdades podem ser simples princípios impessoais, boa teoria para sua cabeça, ou pode ser vida, se você decide agora que isso é Deus falando com você, e você submete a Ele, não apenas ao que eu disse, mas ao que Deus disse no meio do que eu disse para você. Então agora eu quero, por favor, Espírito Santo, pedir a você, por gentileza, que o Senhor apareça para nós aqui. Manifesta a Tua presença. Confirma a Tua palavra agora, Espírito Santo, com sinais. Confirma, Deus, com sinais. Confirma, Deus. Traz os sinais do Teu reino. No nosso interior e no nosso exterior. Espírito Santo, para a fama de Jesus. Para que a fama de Jesus aumente. Gera arrependimento. Traz mudança de mente. Ilumina as mentes. Traz transformação da mente agora. Espírito Santo, revoluciona corações agora. Espírito Santo, sopra para longe as mentiras do diabo. Oh Deus,
Irmãos, esse é o seu momento. Você está diante de Deus. É a hora de você responder. Fecha seus olhos, fala com Ele, só com Ele.